atenção no negócio. Se Deus te chamou para alguma coisa, tenha a certeza que Ele que te chamou vai te sustentar e vai te ajudar. Isso é promessa de Deus, está na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque com frequência eu vejo muitas pessoas que são chamadas para algumas coisas em relação à obra de Deus e elas dizem assim: ai, mas eu não consigo, ai, mas é muito difícil, ai, mas eu não sou inteligente o suficiente, ai, mas tem gente melhor que eu, ai, mas eu não consigo porque eu sou tímida, ai, sabe, ai, mais. Gente, para, só... Para, se você é esse tipo de pessoa que fica dando um monte de desculpa, só para, por favor. Por que eu falo isso? Porque aqui na Bíblia, se você for ler do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar sequer um exemplo bíblico de alguém que Deus olhou e pensou assim: nossa, essa pessoa é muito inteligente, essa pessoa é estudada, essa pessoa tem doutorado e pós-graduação e mestrado. Aí por isso que eu vou convocar essa pessoa para um ministério, vou convocar essa pessoa para fazer alguma coisa porque eu vi que ela é muito inteligente, porque é bonitão. Não, literalmente não. Quando Deus chamava as pessoas, aqui na Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai ver isso. Deus chamava as pessoas pela sua disposição em servir. Deus, ele não procura se a pessoa é estudada, eloquente, inteligente, acadêmica. Deus não procura isso. Deus procura corações dispostos a aprender. E na maioria das vezes, presta atenção no negócio, na maioria das vezes quando Deus nos chama para alguma coisa, para algum ministério, para alguma atividade no sentido de evangelismo, alguma atividade missionária, alguma atividade envolvendo a questão da igreja, na maioria das vezes Deus nos está chamando porque Ele quer moldar o nosso coração, Ele quer moldar o nosso caráter, Ele quer nos usar, nos transformar, nos preencher. Porque, queridos, Deus ele tem um desejo muito grande de fazer com que você seja preenchido. Você ser preenchido e aí você transborde da presença dele. E essas coisas acontecem geralmente quando você é colocado à prova. Ai, mas eu não consigo. Vai que você vai conseguir. Coloca nas mãos de Deus, joelho no chão, ore bastante, faça jejum e é isso aí. Estude porque Deus vai te usar. Ai, mas eu sou muito tímido. Vai tímido mesmo, meu filho, calma. Ai, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. Literalmente não importa. Tá entendendo? Porque essa obra não é sua, essa obra não é do outro, essa obra é de Deus. Se Deus está te chamando, estude, se prepare e vá. Simplesmente porque o que importa é o que Deus vê quando Ele vê você. E se você tem um coração disposto a aprender, um coração disposto a servir, um coração disposto a estar na presença de Deus, aprender sobre Ele, ser preenchido, transbordar dessa água da vida, ser saciada a sede do seu coração, da sua alma e chegar ao ponto de transbordar essa água e saciar a sede das outras pessoas também por intermédio do que Deus faz na sua vida, esse é o objetivo de tudo. Esse é o objetivo de Deus, é fazer principalmente com que o missionário seja alcançado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que quem não é um missionário é um campo missionário. Como assim? Quem realmente não se coloca à disposição para trabalhar na obra de Deus, não se coloca à disposição para ser alguém que evangeliza, um missionário, ele ainda é um campo missionário. O que é um campo missionário? É um local a qual precisa ser atingido pelo evangelho. Então assim, a graça, ela sempre transforma. Se a graça não transformou a sua vida a ponto de você sentir essa necessidade de pregar o evangelho de verdade, significa que você ainda não completamente foi alcançado por essa graça. Porque a partir do momento em que a gente é alcançado, gente, é impossível ficar calado. Por mais que você sinta medo, você vai. Por mais que você sinta timidez, eu sei o que é isso. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, se existe uma pessoa que era tímida nesse mundo, meu Deus, é sério. Assim, ó, é inacreditável quando eu paro e olho pra minha trajetória e vejo o que Deus fez na minha vida. Literalmente, eu sou fruto de um milagre de Deus, porque Ele transformou a minha vida, literalmente. E eu sou eternamente grata a Deus por isso, porque Ele transforma, Ele ajuda, Ele é incrível. E Ele fez isso na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer isso com você, só que você precisa entender uma coisa, meu filho. Milagres só acontecem depois que a pessoa passa por uma situação muito difícil. Ou você já viu, nossa, recebi um milagre. No momento mais feliz da minha vida aconteceu um milagre. Geralmente milagres são consequências, ou é tipo a cereja do bolo, é a luz no fim do túnel, é o ápice, sabe, de transformação que acontece quando a pessoa passou por situações difíceis, por uma situação complicada, e aí vem o milagre.
E aí existe um testemunho. E testemunhos também são histórias que nós contamos, histórias que as pessoas contam depois de passar por grandes dificuldades. E você quer viver milagres sem passar por problemas? Você quer ter testemunho sem passar por dificuldades? Você quer realmente se sentir super usado por Deus e assim ser transformado sem ser moldado como um vaso nas mãos do oleiro? Isso não é possível. Por isso que assim, você consegue compreender quando eu te digo que o maior intuito ao Deus te chamar para alguma coisa e transformar a sua própria vida é fazer com que você se sinta útil para a obra de Deus, é fazer com que você seja transformado. Por isso que assim, se você tem medo, vai com medo mesmo. É sério. Se você se acha incapaz, que bom. Quando você se sente vazio, isso é um sinal positivo, sabia? Porque pessoas muito cheias de si mesmas não têm espaço suficiente para ser preenchidas por Deus. E se você se sente incapacitado e vazio, que ótimo! Você tem espaço o suficiente para ser preenchido por Deus. Não somente preenchido, como a ponto de transbordar. E ajudar outras pessoas a encontrar esse Jesus maravilhoso, sabe? A serem preenchidas também. Porque às vezes nós temos a falsa ideia de que todo mundo é mais inteligente, todo mundo é mais eloquente, todo mundo é mais, capacitado. E não é assim, todos nós somos no mesmo barco. Nós precisamos desenvolver essa questão de dependência de Deus, de permitir que Ele nos transforme, que Ele nos ajude, que Ele nos capacite, que Ele realmente use a nossa vida como um instrumento nas mãos dEle. E na maioria das vezes nós queremos tocar a nossa própria música, só que nós somos apenas um instrumento. Sem um musicista, um instrumento não serve para absolutamente nada. Se você colocar um violão parado aqui nesse chão, ele não vai tocar sozinho. O violão ele pode ser colocado no lugar mais incrível, sabe? Num centro de eventos mais bonito desse mundo, no museu mais renomado deste planeta. Se você deixar o violão mais caro do universo lá no meio desse palco, ele não vai servir para nada se não tiver um musicista que pegue esse violão e faça música sair dele, faça a melodia existir por intermédio da existência desse violão. Nós somos um instrumento. Consegue entender? O musicista é Deus. E Deus criou este mundo quando ele não tinha nada, quando era sem forma e vazio, quando só existia treva sobre a face do abismo. Se esse Deus que foi capaz de gerar vida, foi capaz de gerar um planeta, foi capaz de gerar toda a criação perfeita que nós conhecemos, foi capaz de fazer tantas transformações incríveis, foi capaz de gerar o ser humano do pó da terra e trouxe vida a esse boneco de barro. Ele é o próprio musicista. Você acha que ele não pode fazer música e melodia com qualquer instrumento que for? E por que você está se achando no direito de pensar, nossa, mas não, eu não tenho capacidade? É claro, você não tem capacidade mesmo. Que bom que você sabe disso. Você não tem capacidade. Você pode ser o pior instrumento, como pode ser o melhor. Mas não existe em você capacidade de produzir música. Quem faz música é o musicista. E se ele te chamou, vai. Vai. Porque ele vai te transformar. Ele vai te ajudar. Ele vai te usar. Ele vai te capacitar. Ele vai te preencher, transbordar. Ele vai fazer melodias bonitas saírem desse coração pecaminoso que nós temos, dessa vida errada que nós temos, deste mundo onde a gente vive que impera o pecado. Mas mesmo assim, quando o musicista toma nas mãos qualquer instrumento, se esse instrumento se coloca à disposição de estar verdadeiramente nas mãos do musicista, ele faz milagres, ele faz testemunhos e ele faz melodias maravilhosas fluírem desse instrumento, que vão gerar paz, que vão gerar ânimo, que vão gerar vida na vida de quem ouve. Pense nisso e que Deus possa trabalhar no seu coração. Que você não venha mais a dar desculpas para Deus, mas que você se coloque à disposição para aprender dele, para ser usado e permitir que, por intermédio da sua vida, lindas canções possam ser feitas. Se é que você me entende. Para abençoar a vida de outras pessoas. Se essa mensagem foi capaz de abençoar a sua vida de alguma forma, não se esqueça de compartilhar com alguém. Beijo, tchau!